Olá, amigos e amigas. Uma boa noite para quem estiver aqui online comigo. Um bom dia e uma boa tarde, dependendo do momento em que você estiver me assistindo. Estamos hoje aqui iniciando mais uma gravação ao vivo, sempre aqui no meu canal. Na verdade, no meu perfil no Instagram, @FelipeFNazarete. Hoje, a nossa proposta de hoje será falarmos sobre como se recuperar psicologicamente de uma relação ou de um convívio com uma pessoa narcisista. Em tese, existe um material considerável acerca do que seja as pessoas, do que seja uma pessoa narcisista. Inclusive, me será inevitável rapidamente esboçar isso daqui, até para a gente começar a criar as direções do para onde a gente vai percorrer. Então vamos lá. Como se recuperar de uma relação, como se recuperar psicologicamente de uma relação ou de um convívio com uma pessoa narcisista. Creio que para a gente começar a nossa conversa sobre isso, vai ser importante a gente rapidamente pincelar o que seria uma disposição narcisista. Tentando não ser meticulosamente acadêmico, eu quero aqui poder criar um esboço que facilite a sua visualização desse tipo de característica muito mais presente ao nosso redor do que a gente pode imaginar. Inclusive, eu quero aqui também pontuar que uma das minhas esperanças é de que um narcisista, ouvindo o que eu vou dizer, ele também possa ter a chance de se enxergar. Porque o grande auto-engano do narcisista é ele acreditar tão ferrenhamente na superioridade e na importância das suas próprias dores, questões e sofrimentos, que dificilmente um narcisista se enxerga como tal. Se enxerga como tal. Até porque o narcisismo, em geral, do modo como ele é enunciado, ele evoca uma ideia negativa. E negativo, para o narcisista, soa como ofensa, soa como aquilo que deprecia a própria imagem que ele tem de si mesmo. E nessa direção, ele é altamente reativo. Isso por conta do seu total apego e convicção nas suas próprias certezas. Dificilmente um narcisista consegue se enxergar como sendo o alvo, o X da questão. Mas vamos lá. Falando aqui de maneira prática e tentando criar aqui uma descrição acessível e possível de você visualizar no seu dia a dia, a gente precisa primeiro considerar um primeiro ponto. Existem diversos níveis de narcisismo, desde aqueles mais escrachados e contínuos até aqueles mais sutis e às vezes tópicos. Sim, pelo incrível que pareça. Existem o narcisismo escrachado e ininterrupto, e existe o narcisismo brando e circunscrito, às vezes, a determinados contextos.
né? Inclusive, assim como hoje se faz com o autismo, pelo menos nos termos de classificação da saúde mental, poderíamos fazer com o narcisismo, ou seja, existe um espectro narcisista, onde existem alguns que estão inseridos numa escala branda e outras numa escala bem hard, muito hard. Mas, em geral, como que a gente identificaria a pessoa comprometida dentro do espectro narcisista? É aquela pessoa que, pelo modo como ela expressa sua convicção nas suas próprias certezas, em relação às suas próprias importâncias, ela não admite que o outro não consiga enxergar pela mesma ótica. E aí, pelo fato, às vezes, de ela possuir uma patente superior em relação ao papel que ela exerce na relação com o outro, isso, inclusive, confere um subsídio ainda maior para a intolerância dela com relação ao não alcance do outro em relação às suas próprias importâncias. Então, seja porque ela está pagando, seja porque é ela que é a mãe, seja porque ele é que é o pai, seja porque ele é que é o chefe, seja porque ele é que sofreu mais, seja porque ela é que fez mais, seja porque ele que detém o dinheiro, ou seja, aquilo que define uma condição de superioridade é o que perfaz a justificativa por onde a pessoa intolerantemente se estabelece numa total inaceitação do outro não alcançar, não compreender isso e não levar isso em consideração até as suas últimas implicações. Portanto, ela pode estar errada, ela pode ter sido grosseira, ela pode ter sido invasiva, ela pode ter se intrometido, ela pode ter chegado num momento inconveniente. Mas o modo como ela só olha pela perspectiva dos ângulos que favorecem a si mesma, ela então direciona uma importância tão grande para esses pontos, que sendo ela a primeira a acreditar de maneira muito convicta nisso, isso se transforma numa intolerância, cujo produto final acaba sendo a expressão de ameaças, chantagens emocionais e manipulação. Com essas pessoas, frequentemente, o que você tem ou são pessoas hipócritas, ou são pessoas falsas, ou são pessoas completamente alquebradas por dentro e sem forças ou sem estrutura para poder contrapor, né, ou para poder contrariar, até por depender. E então, em geral, são esse tipo de pessoas que vão convivendo e atuando no entorno de uma pessoa narcisista. Ela, então, na sua total convicção de suas próprias certezas, ela dá conta de tentar fazer uma releitura de toda a situação, sempre favorecendo o próprio ângulo e sempre desfavorecendo terceiros, sempre desfavorecendo o outro, né?
sempre sem nunca dar o braço a torcer relativo à parte que lhe cabe na trama. Portanto, quando você identifica uma pessoa que seja numa determinada área, ela age assim, ou seja, de uma forma generalizada, ela age assim, de uma forma mais contínua ou de uma forma intercalada, você vai percebendo em que ponto ela está dentro do espectro narcisista. Se ela está um pouco menos ou um pouco mais comprometida, mas o narcisismo ele é basicamente isso. Agora vamos para o segundo ponto que é interessante a gente pontuar. Eu só quero dizer que não fugiu aqui da minha mente o ponto central aqui dessa nossa proposta de reflexão, que é refletir como se recuperar dos danos psicológicos causados pelo convívio e pela relação com uma pessoa narcisista. Mas vamos lá, a gente precisa... Primeiro, estou aqui tentando criar algumas sessões para a gente poder ter uma didática mais inteligível do todo. Então, a primeira parte, a gente deu uma pincelada sobre o que seja a pessoa narcisista. É uma pessoa autocentrada, ok? E que, por vezes, se faz invasiva, inconveniente, pelo fato de sempre priorizar a própria perspectiva e a própria concepção e a sua própria questão, se arrogando de títulos e de inúmeras razões, mas nunca levando em consideração o lugar do outro, a situação do outro, a realidade do outro. Eu, inclusive, considero muito sintomático a presença do narcisismo quando eu recebo relatos de pessoas que me vêm trazer queixas, cuja elaboração da queixa ela só se desdobra mostrando apenas um único ângulo. Um único ângulo. Porque o outro, 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 porque o outro. Não estou dizendo que isso em si seja o narcisismo. Embora seja uma atitude de natureza narcísica. Mas a gente precisa entender que o que é narcísico não é narcisista. Ok? Isso é uma outra boa diferenciação a se fazer. Porque aquilo que é narcísico, ele tem relação com o eu. E o eu é um elemento nodal da nossa subjetividade que inclusive precisa ser alimentado e estruturado para ter uma psique saudável. Então, até aí, nós não estamos estabelecendo problema com relação àquilo que seja narcísico. Agora, o que se torna um excesso, aí descamba para a configuração narcisista, que é quando o eu vira um fim em si mesmo. E aí nós já estamos em outra direção. Por isso, o que eu estava dizendo aqui anteriormente é aquilo que eu vejo como um indício, que já começa pelo modo como a pessoa faz certas queixas e relatos de contextos e situações. Né? Porque fulano, porque ele fez, porque ele aconteceu, porque ele fulano, porque... Eu já percebo uma disposição narcísica mais saudável naquela pessoa que, ao relatar um determinado contexto, ela inclui na narrativa as suas próprias relatividades. Ela, nem que seja de forma diminuta, ela admite possíveis excessos e pontos assim e outros assados, permeando ali a sua queixa com percepções e notificações
de possíveis elementos que atestam a parte dela que cabe à desordem do qual ela está se queixando. Nós temos aí um quadro narcísico saudável. Agora, o narcisismo começa a entrar em atuação é quando o modo como a pessoa aborda uma tal reclamação, ela sempre, até porque realmente tem casos que a gente não consegue visualizar onde a gente escorregou, mas praticamente em todos os casos, ela nunca está errada e são sempre os outros que estão errados. Isso aí é meio sintomático, né? É sempre os filhos que estão errados, são sempre os pais que estão errados, é sempre os funcionários que estão errados, é sempre a esposa que está errada, é sempre o marido que está errado, é sempre. E com argumentações, e com manipulações, e com chantagens e ameaças, que dependendo da estrutura psicológica que está interagindo lá do outro lado, pode se fechar um ciclo vicioso, e esse é o segundo ponto que eu quero comentar. Primeiro esboçamos o que seria uma pessoa narcisista, agora vamos aqui criar um esboço de quais são as pessoas que frequentemente se embolam no emaranhado do narcisista, que chegam distraídos na areia movediça e quando vão se perceber já estão com mais da metade do corpo atolado. As pessoas que interagem com os narcisistas sem, de princípio, depreender traços da anomalia que os narcisistas apresentam, principalmente os mais crônicos e intensos, são aquelas pessoas que carregam um grande déficit de autoestima. Sim, são pessoas que, seja por abandono, seja por rejeição, vivenciaram situações traumáticas de distanciamento, possivelmente de figuras emblemáticas para a estruturação da psique dela no curso da infância e da adolescência, ou tendo um papel insuficiente, ou tendo um papel castrante e sufocador, que isso deu conta de criar vulnerabilidades e suscetibilidades que a pessoa, na sua não consistência interna, a primeira impressão que uma pessoa com esse tipo de configuração tem na visualização e no contato com um narcisista é que é de admiração, porque tem nele uma figura de certeza, de posicionamento, uma figura de propriedade, uma figura que carrega ali uma expressão de contundência que entra numa relação de impressão admirativa numa pessoa que carece justamente disso, pela falta de consistência em relação a esses déficits vividos no passado. Então, essas pessoas, geralmente com esse teor de subjetividade, elas acabam entrando no alçapão da armadilha da convivência com uma pessoa narcisista pelo viés da admiração. Porque uma pessoa narcisista, enquanto ela não é detectada como tal, o esboço geral da sua energia e do seu comportamento é de uma pessoa extremamente segura, extremamente resolvida, que carrega uma certeza indubitável e inquestionável em relação àquilo que propõe, em relação àquilo que fala,
principalmente quando se trata de defender e de impor os seus próprios interesses, importâncias e prioridades. Ora, isso é o que uma pessoa com uma fragilidade egóica é tudo o que ela desejaria. Por isso é que eu vejo alminhas frágeis e alquebradas casando com um narcisista, sendo fisgadas pelo anzol da admiração. Porque na sua primeira impressão, na relação com o narcisista, a mensagem que passa para elas é de que é uma pessoa confiante, é de que é uma pessoa, né, pulsante, que ela vai, pô, caramba lá, tudo que eu não sou. Ah, que maravilha, eu tenho. Essa pessoa tem o que me oferecer. E aí mal sabe que ela está entrando no labirinto do rei Minos, sem o fio de Ariadne, né? Porque quem dera, né, ela tivesse o fio de Ariadne para entrar, mas, né, e se encontrar o Minotauro, pelo menos saber voltar, mas ela entra no labirinto do rei Minos sem o fio de Ariadne, e aí fica trancafiada lá dentro do labirinto e com o Minotauro vivo lá correndo atrás dela. É um horror. Isso porque o narcisista ele me lembra muito, vocês lembram daquele filme O Crepúsculo? Eu acho que deve ter sido no primeiro, eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas eu creio que tenha sido no primeiro filme, no primeiro episódio, onde aquele protagonista que fazia o papel do vampiro interage com aquela que também era a protagonista, que era a menina, né, que estava lá inebriada, e os dois, mesmo de uma raça diferente, estavam vivendo ali uma experiência de enamoramento. E aí chegou um momento que o vampiro mostrou para ela assim uma espécie de glória dele. Ele começou a reluzir em brilho diante dela e ela ficou assim fascinada. Mas ali ele chegou e disse assim para ela: você tá vendo essa beleza toda aqui? Ela: tô. Então, isso tudo aqui é só para comer gente. É só para devorar a presa. É para atrair e devorar a presa. Estava ali um vampiro tendo um surto de honestidade. Né? Coisa que o narcisista não costuma ter. Porque ele opera basicamente com essa mesma engrenagem. O narcisista, ele reluz como confiante. Ele reluz como alguém resoluto e com propriedade, mas aquilo dali é só para engalfinhar a presa, né? É só para... aqui o meu amigo Jefferson, aqui, que está pelo codinome de desenhador virtual, ele já me deu um nome. O nome do ator lá é o Edward Cullen, né? Cullen, não saberia a expressão, mas só para identificar, né, que eu creio que vocês já localizaram aí até o trecho do filme. Espero que sim. E o narcisista, ele tem essa representação. Ele chama a atenção, mas aquilo dali é para aprisionar. E depois que aprisiona, começa uma interação de barganha entre os envolvidos, onde o narcisista, depreendendo, consciente ou inconscientemente, a dependência da pessoa que está com ele, dos seus elogios e da sua afirmação, ele então passa a trabalhar com ameaças de humilhação. Ele começa a esboçar
argumentos difamatórios e depreciativos como forma de atiçar e manipular a vítima a corresponder com aquilo que ele quer e com aquilo que ele tem interesse. E aí inicia-se uma relação de sequestro, porque sequestro psicológico, porque a alma da vítima fica alienada ao olhar do narcisista, de modo que ela será aquilo que o narcisista afirmar sobre ela. E é só você parar para pensar. Por exemplo, existem pessoas cuja ênfase de vida está no emprego e na realização profissional, porque incutiram na cabeça dela que sem uma boa posição ela não é nada. Então a sua concepção de eu foi criada a partir dessa associação de que para eu ser eu preciso ter uma projeção profissional. É a configuração perfeita para ela encontrar um chefe narcisista. E que ele, entendendo que essa pessoa tem essa relação de dependência e necessidade com aquela interação e com aquele trabalho, então ali começa toda uma relação de exploração, de abuso e de sequestro. Porque a pessoa fica desesperada em ser mal interpretada por aquele que ela vê que detém o poder de destruir aquela conjuntura que ela associou ter participação essencial naquilo que ela é. E é aí que entra a armadilha da coisa. Se tiver ficando muito complexo para você entender, porque eu sei que eu estou aqui versando sobre os escaninhos do funcionamento psicológico da coisa, tira depois um outro momento e assiste novamente isso que eu estou falando para você pegar o esquema. Porque de uma certa forma, quem já vivenciou ou conhece o fenômeno, eu tenho certeza que está entendendo o que eu estou dizendo. A mesma coisa, por exemplo, acontece muito numa relação entre pais e filhos. Ora, geralmente os pais, ou quem cumpre a função de pais na vida de crianças, cumpre uma função mágica, sobretudo na infância. Isso porque na infância a criança ainda está desprovida da construção de uma personalidade, de uma concepção mais madura e concreta de eu. Logo, esse eu é formado a partir da relação dela com o olhar dos pais. Por isso, não é incomum, inclusive, diga-se de passagem, é normal que os filhos enxerguem nos pais uma afirmação mágica, porque o que eles pensam, o que eles falam e o modo como eles agem possui um poder estruturante para a personalidade e para a subjetividade da criança. Então, só que o que acontece? Embora isso tenha pertinência com a infância, muito dessa dinâmica se prolonga a vida adulta fora. Assim como inúmeras outras coisas que são mecanismos típicos e formados na infância e que perseveram vida adulta fora. E aí chega na fase adulta, o filho ainda está sequestrado por aquela afirmação, de modo que se ele violar qualquer direção, colocação, pedido ou vociferação daquela voz paterna ou materna, ele experimenta aquilo como um dilaceramento do próprio eu, no modo como o eu dele fica
alienado ao olhar daquela mãe e daquele pai. Obviamente que com isso eu não estou querendo dizer que para uma pessoa amadurecer ela tem que jogar pai e mãe às favas. Não, não. Por favor, não me interpretem sob a ótica do 8 e do 80. Não. Nós somos sim convidados a uma saudável e progressiva emancipação psicológica dos nossos pais, onde a gente aproveite da melhor forma possível as virtudes que eles nos legaram e que a gente reveja da melhor maneira possível as tendências disfuncionais que eles nos legaram. E isso com bom senso e com reflexão. Agora, o que eu estou dizendo aqui são aqueles filhos que não conseguem criar uma concepção de eu saudavelmente emancipada do olhar dos pais. E dependendo do modo como esses pais sejam adoecidos, esse filho se autoanula e se deforma, tentando corresponder àquilo que ele não é para satisfazer aquilo que os pais dele gostariam que ele fosse. Nem que para isso esse filho saia experimentando vida afora uma série de sintomas e achaques psicológicos. Enfim, eu sei que nós poderíamos desdobrar de inúmeras formas, falar aqui de marido e mulher. Marido e mulher, então, isso aí é o mais clássico. Não são poucas as pessoas que desenvolvem a concepção de que se ela não se relacionar com alguém, ela não é ninguém. E dependendo do modo como isso tenha uma forte associação com a concepção de eu dela, ela então se lança com uma carga de carência tão grande que, se somado ao fato dessa constituição fragilizada de ego, seja pelo abandono ou seja pela rejeição no passado, ela enxerga um narcisista como sendo o porto seguro que ela precisava e entra de cabeça numa relação que, com o passar do tempo, se configura num alçapão, numa armadilha para ela. Então, visualizando esses aspectos e esses pontos, vamos agora passar para a parte que, inclusive, é o que dá o tema para a nossa live. Mas, pegando a esteira aqui do que a gente está conversando, vamos agora, tendo até o entendimento de quem é a pessoa narcisista e, em geral, quem são as pessoas que estão convivendo e numa relação de dependência com os narcisistas, vamos agora para a terceira parte: como se recuperar psicologicamente de uma relação com uma pessoa narcisista. Já faz um bom tempo, talvez uns 2 anos, eu escrevi um texto, inclusive deve estar soterrado lá na timeline do meu Facebook, falando, não sei se eu vou lembrar literalmente, mas a ideia é essa: o outro é apenas um meio pelo qual eu posso me conhecer. O outro é apenas um meio pelo qual eu posso me conhecer. O que eu quero dizer com isso? Na esteira do que estávamos falando anteriormente, relativo a quem são as pessoas que, em geral, são fisgadas pelo anzol do narcisista, elas apresentam uma estrutura egóica fragilizada.
E essa fragilidade geralmente tem a ver com inexperiência, ingenuidade, imaturidade ou trauma. Trauma, podendo ter sido uma rejeição, um abandono. Tudo isso contribui para a falta de uma coesão, de uma firmeza no olhar e na personalidade. Falta essa que torna essa pessoa, seja por ingenuidade e imaturidade, ou seja, por trauma, torna essa pessoa mais vulnerável a cair na armadilha e no alçapão de um narcisista. Portanto, como lidar, como recuperar, como se recuperar psicologicamente de uma relação com uma pessoa narcisista? O primeiro passo é entender o fenômeno. O primeiro passo é entender o que te levou a relacionar-se com essa pessoa. O que constituía, à época, a sua admiração e o seu enlevo pelo narcisista, e que produziu em você pontos cegos, de maneira a não enxergar que aquilo que você via como beleza, na verdade era justamente o anzol para te fisgar. É preciso saber responder essa pergunta. Isso foi imaturidade? Era porque você era jovem demais? Pode ser. É porque você foi ingênuo? Pode ser. Ou é porque você já carregava, já adivinha de uma relação familiar conturbada, ou caracterizada pela rejeição, ou caracterizada pelo abandono, ou caracterizada pela insuficiência da figura daqueles que te cuidavam, ou pela castração e sufocamento deles. Essas perguntas precisam ser respondidas e entendidas, porque elas irão traçar a rota para a recuperação desse processo. Eu quero acreditar que a gente sai para viver vida fora achando que a gente está preparado e sem enxergar inúmeras lacunas e déficits que a gente carrega do lado de dentro. Inclusive, não é incomum boa parte das pessoas quererem se utilizar do expediente, do esquecimento daquilo que elas vivenciaram como trauma e aflição no passado. E sobretudo quando essa pessoa é jovem e ainda tem muito o que viver pela frente, ela consegue essa façanha. A façanha de esquecer aquilo que aconteceu com ela lá atrás. Só que é o que eu costumo falar reiteradamente no meu cotidiano de trabalho. Esquecer é a pior maneira de se lidar com o nosso passado. Porque um passado esquecido será um passado repetido. Anota isso que eu estou te falando. Um passado esquecido será um passado repetido. E aí, é justamente a repetição desse passado que levam muitos a rememorizar suas vivências lá de trás, dando então a chance da situação ser enxergada e, consequentemente, trabalhada e resolvida.
Porque tudo o que se manifesta é luz. E só na luz nós podemos tratar delas. Só na luz. Portanto, o convívio com uma pessoa narcisista, em geral, vem como a reprodução, por vezes mais intensa e mais piorada, do que a pessoa pode ter vivido no passado, e uma vez tendo se utilizado do expediente do esquecimento, ela não se viu calçada com o discernimento e as defesas adequadas para poder discernir e visualizar a chegada do narcisista. Mas aí você diria, mas Felipe, e aqueles que porventura conviveram com um pai ou uma mãe narcisista? Esses daí não tiveram necessariamente um passado para esquecer, porque eles foram sendo sistematicamente moldados nessa loucura. Mas isso precisa ser identificado também. Então vamos aqui dividir essa nossa resposta à questão que agora estamos respondendo, né? Como se recuperar psicologicamente da relação com uma pessoa narcisista. Vamos dividir essa resposta em 2 tópicos. Daquelas pessoas que tiveram uma infância e adolescência com certos déficits, seja por excesso ou por insuficiência de quem as criou, e acaba saindo vida fora, não dando atenção para aquilo e tropeçando lá na frente na interação e no convívio com uma pessoa narcisista. Nesses casos aí, ao meu ver, essa pessoa narcisista foi colocada no seu caminho para você se resolver. Para você se resolver. E ela então passa a explorar suscetibilidades que foram criadas em você na sua infância e na sua adolescência, até que um dia você possa acordar e então a tomar os devidos posicionamentos. Não necessariamente de ter a razão ou de silenciar o argumento de um narcisista, porque saibam, isso é quase impossível. Porque a patologia do narcisista é a certeza crônica e inegociável daquilo que ele defende e daquilo que ele pleiteia. Portanto, vencer no argumento com um narcisista é quase que enxugar gelo e limpar carvão. O que se requer nessas situações é uma posição, cara, essa loucura não é para mim, e cai fora. Porque essa é a melhor resposta. Sair do perímetro de magnetismo do narcisista. Mesmo com uma profunda sensação de que você seja a pessoa errada. Porque fatidicamente é assim que o narcisista faz as suas vítimas se sentirem, né? Mas mesmo se sentindo errado, com esse sentimento você vaza, porque não vai adiantar você tentar explicar ou jogar na cara, porque tudo isso vai virando um rolo compressor, onde a pessoa narcisista, dependendo do grau em que ela esteja, ela vai ter sempre um argumento que vai ferir, que vai machucar e que vai, portanto, manipular e humilhar, né? Então eu tenho aqui uma colocação da minha amiga Lorena, e ela fala o seguinte: filhos de pais narcisistas acabam escolhendo parceiros narcisistas também. E quando nós damos conta, existe uma fragmentação na própria personalidade. É verdade, Lorena. Nesse caso, você
já está até trazendo uma relação de causa e efeito, e que na verdade ela aponta para a direção do modo como as nossas escolhas do futuro, ainda que se vinculando a personagens diferentes, eles acabam reproduzindo o mesmo contexto que foi vivido com personagens no passado, né? E eu creio que essa é uma conscientização muito importante para início do solucionamento do caso. Portanto, se recuperar do convívio com uma pessoa narcisista está proporcionalmente ligado ao fato dessa pessoa se permitir uma saudável emancipação da influência do olhar do outro sobre si. Porque essa que é a fragilização essencial das pessoas que se constituem como vítimas em potencial de personalidades narcisistas. É essa fragilidade do eu, onde o eu não consegue produzir dentro de si nenhuma consistência interna que não seja pelo feedback, pelo aval, pela assertividade, pela afirmação que venha da boca do outro. Que venha da boca do outro. Portanto, tanto os filhos que conviveram com pais narcisistas, ou de repente até ainda convivam, ou com pessoas que, tendo se desvinculado de um cenário com pessoas narcisistas e foram lá na frente se envolver novamente, seja afetivamente ou seja num vínculo de trabalho com pessoas narcisistas, o que eu recomendo a essas pessoas é o exercício e a entrega para uma espiritualidade saudável. É Jesus, inclusive, que nos dá uma pista muito interessante que eu quero refletir com vocês aqui. Ele disse: aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, marido, esposa ou filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Ok? Eu vou tomar essa palavra de Jesus e vou parafraseá-la fazendo os devidos aplicativos a esse contexto que nós estamos conversando. Tomando Jesus como o arquétipo da vida, nós podemos afirmar o seguinte: aquele que quiser ir após a vida e não relativizar o olhar do pai, da mãe, dos irmãos, da esposa, do marido ou dos filhos, não será digno, não terá como alcançar o que seja uma vida plena. Não vai. Porque no modo como não se relativiza o olhar do outro sobre nós, o olhar do outro se estabelece como o teto máximo daquilo que a gente pode ser. E quando o olhar do outro vira o nosso teto, isso então dá conta de atrofiar os nossos potenciais. E é o atrofiamento dos nossos potenciais, estabelecido pelo condicionamento do olhar do outro como nosso teto, que fragiliza a nossa condição egóica, nossa condição de eu, nos tornando contínuos e eternos
eternos dependentes emocionais e psicológicos de algum ente que, pelo menos na aparência, apresente uma aparência de confiabilidade, de certeza e de resolução. Portanto, se podemos dizer que a fé remove montanhas, isso teve a sua afirmação, obviamente, não literal, mas certamente uma pertinência alegórica, visando a seguinte explicação: que a montanha que a fé remove é o modo como determinados sentimentos, seja de inferioridade, seja de rejeição, seja de culpa, se transformam numa grande montanha, mas a possibilidade da fé num amor superior, que não leva em conta quem você é, mas te aceita na sua imperfeição, naquilo em que a consciência começa a trabalhar esse tipo de aceitação e a refletir nesse tipo de convicção, isso progressivamente começa a gerar dentro do sujeito uma transformação no seu estado de ânimo. No entanto, no geral, não é assim que a gente faz. Os mais intelectuais, inclusive, vão dizer que isso é superstição. E, na verdade, eles vão querer lidar apenas com aquilo que seja concreto e disponível aos sentidos. De modo que, se eu não receber um feedback positivo do olhar do outro, então é sinal de que eu não valho nada mesmo. Se você for seguir por essa lógica linear, miserável será a pessoa que você vai se tornar. Mas se você permitir a loucura da fé de uma afirmação vertical que vem do alto, não estou dizendo que isso é da noite para o dia, porque nada é. Sobretudo no que diz respeito à nossa alma, tudo funciona como as plantas na natureza. Você planta hoje, vai regando, adubando e colocando em boas condições para que aquilo no seu próprio tempo possa desabrochar, crescer, até se transformar numa árvore frondosa. Assim é aquilo que eu também aqui estou falando no que diz respeito a essa proposta de uma atitude em fé. A você que é constantemente espancado pelas sensações de inferioridade e de rejeição, e que até então vinha se utilizando do olhar do outro como teto relativo à definição de quem você é, eu te digo, existe a disponibilidade de um amor, de um escandaloso e absurdo amor, disponível a todo aquele que crer. E isso independente de bandeira, independente de igreja, independente de religião. Eu estou falando de uma coisa que acontece no coração e que só poderá desfrutar quem cometer a loucura em fé de acreditar. Porque o que eu estou falando se prova muito menos nos argumentos do que na factualidade das consequências de quem experimenta. Portanto, comece um processo de abraçar a certeza desse Deus de amor, ou seja lá como você queira denominar. E abraçando essa certeza, comece a disso se alimentar e exercitar, já não alimentando na sua mente
aquilo que esteja alinhado com o que te deprecia e o que te diminua. Porque saiba, nós não podemos evitar de sentir, principalmente levando em consideração ao fato de que a nossa alma ela é naturalmente reativa ao meio. Mas se por um lado nós não podemos não sentir, por outro, nós podemos não alimentar. Portanto, por mais que esses sentimentos disparem, de menos-valia, de insegurança, de culpa, de inferioridade, por mais que eles disparem, você pode não alimentar e sobre eles contrapor uma decisão da consciência em acreditar num amor superior que empresta a devida validação para você, ainda que argumentativamente você não saiba nem esboçar uma razão, pelo menos no modo como o narcisista costuma fazer. Mas vai se nutrindo dessa certeza em amor, porque isso é um caminho de mão dupla. Quanto mais nisso você crê, mais isso vai liberando vitaminas psicológicas dentro de você. É sutil, mas é verdadeiro. E quem para isso se entrega vai provando dos efeitos com o passar do tempo. Resumidamente, essa seria a melhor receita que eu teria para propor para pessoas que são ou que foram vítimas do convívio com pessoas narcisistas. Agora, óbvio, dependendo do achaque psicológico em que você se encontra, procure uma psicoterapia. Sobretudo se você tem dificuldades de responder às questões que eu levantei aqui anteriormente e que eu creio ser de suma importância serem respondidas, né? Com relação à causa, à origem, como que você visualiza que se deu a sua suscetibilidade para o convívio com pessoas narcisistas. Aquelas perguntas lá de trás. É preciso acender a luz, é preciso se enxergar para então poder tratar. Espero de coração que essa reflexão encontre bom abrigo no seu coração e mais, que produza efeitos. Porque o narcisista, ele se alimenta de almas sem consistências e alquebradas. E o anzol dele é fisgar pela admiração, para só depois, com o tempo, a pessoa entender que, na verdade, ela está sequestrada e manipulada. Portanto, meus amigos, creio poder ter dado um esboço, pelo menos pelas interações que nós tivemos aqui. Vou tomar por entendido que a gente conseguiu aqui criar um entendimento sobre esse tema. Portanto, se Deus permitir, na semana que vem, a gente vem aqui com outro tema. Quero muito agradecer a presença de cada um de vocês, viu? De coração. Se você não conseguiu pegar a live toda, gostaria de assistir, não se preocupe, essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil e depois ela vai seguir lá para o meu canal no YouTube, o canal Felipe Nazarete. Se você não conheceu, eu te convido a conhecer. Pela audiência, pela participação. Um beijo para vocês e, se Deus quiser, até a quarta-feira que vem. Valeu, gente boa. Uma boa semana para vocês. Valeu.